Então, o que que acontece? Aqui, qual é a noção que a gente tem que ter? Quando eu tenho uma fonte de dados, né, vocês podem até visualizar isso no mundo real, que eu disse para vocês, né, uma pessoa ela é identificada pelo CPF dela, correto? E um livro é identificado pelo ISBN, né? Uma máquina na rede ela é identificada pelo IP, né? Pelo MAC, ou seja, são identificações que são únicas para aquela linha, são identificações únicas para aquele indivíduo, para aquele item que faz parte de uma fonte de dados. Ok, né? E aí, como esse mini mundo que vocês fizeram, e isso é bacana, por isso, para isso é que serve o exercício, para isso é que serve a tarefa, você tem um mini mundo, você cria, né, e nós criamos duas tabelas, vocês fizeram, isso vai abrir, né, a mente de vocês, porque vocês vão identificar, empresas é uma fonte de dados, funcionários é outra fonte de dados, e elas estão conectadas, né? Do mesmo jeito que um brasileiro tem um CPF, tem um título de eleitor, a gente está conectado ao Tribunal Regional Eleitoral, ao cadastro de receita de pessoa física lá na Receita Federal, ou seja, nós estamos conectados em algo. Esse é o mundo que a gente vive. O que a gente faz em tecnologia é pegar essa abstração, outra palavrinha que a gente ouviu falar lá no pensamento computacional, nós abstraímos, ou seja, tiramos daquele mundo real e fizemos o mini-mundo. O que é o mini-mundo? É construir as entidades, construir as fontes de dados que dizem respeito a, adivinha o quê? Solução do teu problema, a solução que o teu software vai, né, resolver. Beleza? Estão abstraindo. O que vocês fizeram, vocês abstraíram uma situação, né, para trabalhar ela como uma fonte de dados. Estamos usando o Excel ainda. Sim, estamos usando o Excel, mas ele serviu para aquilo que a gente está fazendo até agora. Então, aqui na empresa, que é a entrega do trabalho do Raimundo, o que que nós fizemos? O que que ele fez? Né? Ele mostrou a empresa, botou o código, já viu que já estava ok, mas ele foi lá e, né, colocou uma linha em cima dessa informação. E o que ficou claro para a gente e que eu disse para vocês é: eu tenho que ter uma informação, pode ser qualquer uma, pode ser código, pode ser CPF, pode ser matrícula, mas eu tenho que ter um atributo, ou seja, está claro para todo mundo que eu tenho aqui a fonte de dados empresas, né? E a fonte de dados empresa tem dois atributos, código e nome da empresa. Esse código e o nome da empresa são dois atributos, mas um deles identifica a empresa, né? Identifica, quando eu digo identifica, é daquela informação que identifica um indivíduo, identifica um ser humano, né? Como código genético, código DNA, CPF, né? Só aquela linha, só aquela pessoa tem essa informação. Então, dentro dessa nossa abstração aqui, só a empresa SpaceX tem o código 3. Só ela tem o código 3. Tá? Então, essa informação é que a gente precisa, né? Que vira relevante para a gente. E aí, eu vou olhar para a tabela de funcionário. Quantos atributos tem na tabela de funcionário? Me digam aí, quantos atributos tem na tabela de funcionário? Não é que eu não esteja enxergando, eu quero que vocês me digam quantos atributos tem. Quantos campos tem? Vamos dar... Opa, beleza, não vamos ficar com vergonha, não. Já passou a fase da vergonha. 2, código da empresa e nome do funcionário. Beleza. Outra perguntinha para vocês. Eu tenho algum atributo ou campo, vocês vejam como vocês querem chamar, que identifique um funcionário? Não. Muito bem, eu não tenho. Por quê? Porque eu posso ter, olha lá, eu posso ter um outro
funcionário, uma outra Giovana, trabalhando no Facebook, né? E com o mesmo nome da Giovana que está aqui. Posso ou não posso ter isso aqui? Então, eu não posso, prestem atenção, eu não posso usar nome do funcionário como campo que vai identificar a pessoa. Todo mundo concorda comigo? Sim, muito bem. Qual a sugestão que vocês me diriam para a gente colocar aí mais um atributo nesta tabela, nesta fonte de dados? CPF. Muito bem, vamos lá. Tá esquentando, como diz o outro. Então, aqui eu tenho CPF, tá? Aí vamos dizer que o CPF da Giovana é esse aqui. Vamos usar essa nomenclatura aqui para CPF, tá? Eu sei que não é isso, mas só para título de informação, tá? Então, todo CPF vai ter uma codificação. Pronto. CPF está repetindo algum aí? Não, não está repetindo nenhum, tá? Então, vamos usar a sugestão que o Lucas acabou de fazer para a gente aí. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E vou dizer aqui que é matrícula. Geralmente, a matrícula ela é baseada no ano que o cara entra na empresa, né? Ou não sei, não me lembro. Mas geralmente é um número, tá? Geralmente é um número também, tá? E ele tem as mesmas características de um CPF. Ele não se repete, tá? Então, o CPF não se repete, a matrícula dentro do funcionário, dentro daquela empresa, não se repete. Só que aí é que a gente não pode repetir a matrícula, pois são várias. Nesse caso pode. Raimundo tem razão. Por exemplo, eu poderia, né, dentro da João Lucas, poderia ter, isso é uma boa observação aí, viu, Raimundo? A mesma matrícula da Maria Helena, porque são empresas diferentes, tá? Isso, a Giovana do Microsoft, né, poderia ter a mesma matrícula do Face, não tem problema. Né? Coincidentemente, não teria problema, porque são empresas diferentes. A regra é essa, ok. Só que mesmo CPF, mesmo, né, um campo matrícula que não se repetisse, né, um atributo que não se repetisse, ainda para banco de dados, tá? Para você trabalhar com banco de dados, ainda é uma informação falha, tá? Então, sim, Willis, e o que a gente vai fazer, né? E aí vamos fazer aquilo que o cadastro de pessoa física fez lá no início dos tempos, tá? Né? Geralmente, vocês já devem ter visto cadastro de pessoa física, né? Com números pequenos. Por exemplo, o meu CPF começa com 319. E aí vai. Mas tem gente que deve ter, que vocês conhecem, inclusive, deve começar com 100. Ou deve ter 0 na frente e começar assim. Entendeu? Então, lá no início dos tempos, né? Já tiveram matrícula, já tiveram CPFs que nasceram com essa numeração inicial, tá? Então, o que acontece na vida real, galera, tá? Aí o Raimundo está dizendo, a gente pode usar o CPF como chave. Desculpa, o e-mail como chave. Poderia, tá? Geralmente a gente não usa. E eu vou explicar para vocês por que não usa, tá? Aqui, eu vou explicar uma vez e aí, né, vocês têm que me dizer se entenderam ou não entenderam, tá bom? Aqui o código da empresa, ok, o código da empresa é um código que geralmente é um código que o próprio banco de dados dá, tá? Porque, eu vou até colocar alguma coisa aqui, ó, CNPJ.
Vamos imaginar que a Microsoft tenha CNPJ, tá? Ela não é do Brasil, né? Mas ela tem a CNPJ, que é algo assim, uma numeração assim, blá, 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 blá. Tá? Mesmo assim, não invalida ela ter esse código aqui, né, como chave dela. Então, quem é o código, né, quem é a chave que identifica esta linha é este atributo aqui. É o que está nesta coluna. Por quê? Porque ele é um campo que o banco de dados, né, ele não tem nenhuma interferência humana, ou seja, não é um dado que vai vir de um lugar para que ele seja preenchido, tá? Ele mesmo vai se certificar que aquela numeração, que aquela identificação de chave é única, tá? E é o que acontece na prática, tá? Então, se eu for cadastrar uma nova empresa aqui, vamos imaginar que eu vou cadastrar o Nubank, tá? Eu cadastro, eu digito o que eu tenho no Nubank, e na hora que eu for inserir a informação, o banco vai chegar lá e vai dizer 5. Ou seja, quem vai dar e dizer qual é o código da empresa que está sendo inserida é o próprio banco, galera. Tá certo? Então, é ele que tem essa responsabilidade. Ou vai ser uma numeração que a gente chama de autoincremento, ou seja, se eu for cadastrar aqui, então essa autonomia para não ter erro, viu, galera? Essa autonomia de que o próprio banco de dados dá o valor da chave, ele atribui o valor da chave, e aí a gente vai usar exatamente isso que o Raimundo acabou de colocar aqui, chave primária. Essa autonomia é do banco de dados.